Olá, alunos! Hoje, em português, vamos fazer a correção das atividades da página 92 e 93, trabalhando aí com ortografia, acentuação de palavras paroxítonas. Nas aulas anteriores, nós estudamos, sobre palavras oxítonas e agora nós vamos falar sobre palavras paroxítonas. Nós temos um texto aqui, vamos ler esse texto. Como é ser criança hoje? Mais de 350 meninas e meninos responderam a essa pergunta no concurso de redações da Folhinha. E as respostas foram as mais diferentes. O choque de gerações e o uso constante de videogames, celulares e outras tecnologias foram os temas da maior parte dos textos. As produções vieram de diferentes estados, como Rondônia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, de onde saiu o vencedor, que receberá 20 livros, enquanto seu colega ganhará 50 exemplares. Esse texto aí está disponível, então, no endereço eletrônico aqui, E, de acordo com esse texto, nós temos a seguinte pergunta. E para você, como é ser criança hoje? Essa é uma resposta pessoal e você vai responder conforme a sua interpretação. Na letra B, lê essas palavras em voz alta. Então, vamos ler essas palavras em voz alta. Pergunta, concurso e exemplares. Como são classificadas em relação à posição da sílaba tônica? Então, em relação à sílaba tônica, que eu disse para vocês na aula anterior, que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, Então, essas palavras aqui, elas são classificadas como paroxítonas. Por que são classificadas como paroxítonas? Porque a sílaba tônica dessas palavras, ela está na antepenúltima sílaba, Última, penúltima. Então, corrigindo aqui, ela está na penúltima sílaba. Então, por exemplo, a palavra pergunta. Então, a palavra pergunta, a sílaba mais forte, a sílaba tônica é o gum. Na palavra concurso, a sílaba mais forte, a sílaba tônica é concur. Concurso é cur. E exemplares, a sílaba tônica dessas palavras é plares, plares, plá. Então, plá. Então, nós temos pergunta, concurso, exemplares. Então, essas sílabas tônicas classificadas, então, em paroxítonas. Então, essas palavras são paroxítonas devido à sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte dessas palavras, cair na penúltima sílaba, ok? Na letra C, há muitas palavras paroxítonas no texto, mas apenas 2 são acentuadas. Quais são essas palavras? Lá no texto, então, nós temos a palavra Rondônia e colégio. Então, essas palavras, elas foram acentuadas. Então, podemos dizer o seguinte, que nós temos algumas normas para que algumas palavras sejam acentuadas e outras não. Na questão número 2, leia as palavras do quadro em voz alta, observando a posição da sílaba tônica. Então, vamos lá. A palavra que nós temos aqui é vírus. Então, a palavra vírus, a sílaba tônica é no vi. A palavra língua, língua, a sílaba tônica é no lim. Biquíni, biquíni, a sílaba tônica é o qui. Cadeado, 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 a sílaba tônica é o a. Grátis, grátis, gra, a sílaba tônica é o gra.
Ambiente, a sílaba tônica é o em. Mágoa, mágoa. Então, a sílaba tônica é o má. Quando a gente quer descobrir qual é a sílaba tônica, a gente faz um chamamento, como se a gente estivesse chamando, né? Então, a gente lê a palavra fazendo um chamamento, que você vai descobrir qual é a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, ó, escada, escada, né? Então, a sílaba tônica é escada. Prédio, pré, ó, o prédio, é a sílaba pré. Eles, a sílaba tônica dessa palavra é o e. Histórias, a sílaba tônica é o tó. Modelo, modelo é o d. Então, a sílaba tônica aí. Então, respondendo, né, observando a tonicidade dessas palavras, responda a letra A. Como essas palavras são classificadas com relação à posição da sílaba tônica? Paroxítonas. Né? Por que elas são paroxítonas? Porque todas as sílabas, ó, caiu na penúltima sílaba. Aqui está a última sílaba e aqui a penúltima. Última, penúltima. Ó. Penúltima sílaba, penúltima. Essa é a última, essa é a penúltima. E assim, então, são classificadas todas elas. Por isso são chamadas paroxítonas, porque a sílaba tônica da palavra está na penúltima sílaba. Tá bom? Na letra B. Observe a terminação dessas palavras. Depois complete a regra. Então, observando, né, a terminação das palavras, veja bem. Na palavra vírus, nós temos aqui uma palavra que a terminação foi us, né? Então, nós podemos dizer que essas palavras são acentuadas, são paroxítonas terminadas em us, né? Todas as palavras paroxítonas terminadas em us, então, podemos dizer que elas são acentuadas, tá? Então, vírus, né? Ela foi acentuada que terminou em us. Existem essas regrinhas aqui, então. E terminado em i também, né? Como foi o caso aqui, ó, na palavra biquíni. A palavra biquíni terminou em i. Então, ela foi acentuada. Existe essa regra. Terminada em i ou is. E algumas palavras que foram acentuadas que terminaram em ditongo. Como é o caso aqui, por exemplo, de mágoa. Então, aqui nós temos um ditongo aqui no OA. Tá? Seguido ou não de S. Seguido ou não de S. Como foi o caso aqui, por exemplo, de histórias. Histórias, ela veio seguido de S, tá certo? Então, essas são algumas regrinhas para acentuação de palavras paroxítonas, ok? Até mais, então, e damos sequência aí à correção das atividades, tá bom? Obrigado.